Um estádio de futebol é como um templo, um espaço de fé, esperança, vibração, mas também de frustrações e tristezas. No palco verde, os jogadores trajados de azul, preto e branco lutam para vencer os adversários. Nas arquibancadas, torcedores fazem do estádio a sua casa. Desde 1954, geração após geração, milhares lotaram o Olímpico com uma única certeza: ajudarem os bravos a tornar o Grêmio Futebol Porto-Alegrense o maior de todos. Por quê? Para o gremista, nada pode ser maior. Com as histórias dos que passam pelo seu campo e sua arquibancada, um estádio de futebol tem vida própria. Pelo Olímpico, passaram grandes jogadores, homens que fizeram a história do time, do clube e da torcida. Por aqui, também passaram dirigentes obstinados, homens que se doaram pela grandeza do Grêmio. O Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, entrou César de cabeça, gol! Eu pedi que acreditassem. Eu nunca deixei de acreditar que o Grêmio ia ser campeão da América. Mas o Grêmio trocou de endereço. O Olímpico está fechado em silêncio. O lugar que durante 59 anos abrigou o rugido de milhares de torcedores e foi a referência para inúmeras gerações dentro e fora do campo, agoniza à espera de um futuro em que nada restará das suas paredes, mas para sempre lembrarão o seu passado. É esta história que o TVE Repórter de hoje vai contar. Como personagens importantes na trajetória do Grêmio lembram o Olímpico e sentem o fim de uma era que deixará saudades em toda a nação tricolor. A Baixada era um campo superado, né? Porque era um campo antigo, tá? Ainda como todos os antigos, todos de madeira, tá? E numa quadra, um quarteirão só fechado, não é nem quarteirão, tá? Que tinha um número X de pessoas, mas não podia entrar. O pessoal sentava em cima de madeira, de tábuas, no pavilhão. O que era bom é que tinha uma abertura que o pessoal olhava para o hipódromo e quando o jogo estava meio chato, a gente assistia às corridas do hipódromo, que ficava do outro lado da rua. O Grêmio se interessou e acabaram comprando a área ali onde foi o Olímpico, né? Compraram aquela área e começaram a construir lá. E quem foi o homem da época lá foi Saturnino Vazelotti. Eu acompanhava pelos jornais o crescimento do Estádio Olímpico, tijolo por tijolo, e essa
loteamento que tem de casas lindas, casas de luxo que tem aqui, não tinha nada. Tinha inclusive um descampado, parecia que tinha, a gurizada usava para fazer as peladinhas de futebol. E eu me lembro que gostava, costumava ir aos domingos e ali ficava sentado ali, tomando sol, ou quem sabe até com uma bolinha por ali, não sei o que, mas eu vi o crescimento do Olímpico. E eu tive a felicidade de jogar o primeiro jogo no Estádio Olímpico contra o Nacional de Montevidéu, no qual nós tivemos assim um início brilhante, vencendo de 2-0, 2 gols do Vitor, um centroavante daqueles da época mesmo, que no momento que a gente precisava ele estava sempre ali à disposição. Lembro com saudade da festa inaugural, em 1954 eu estava nas arquibancadas em companhia do meu irmão que havia jogado no Grêmio, ele na equipe profissional, eu só joguei na equipe júnior, tive a sorte de, não jogava bem e não me mandaram para cima não. E assistimos à inauguração do Olímpico, e jamais ia imaginar na minha vida que fosse acompanhar o crescimento e a conclusão dele, né? Para vir para cá, isso aqui era um paraíso. A entrada aqui, o campo, um tapete, os vestiários, assim, com todos os requintes que mandam mesmo as federações que os clubes deveriam ter, estavam aqui. Assim, a parte esportiva do torcedor, toda aquela área, assim, bem diferente daquilo que era meia dúzia de pessoas em cima de um pavilhão de madeira a gritar e meia dúzia do outro lado que eram os adversários. Então, a vinda para o estádio era uma expectativa de uma modificação na vida do clube, que até aquela época o Grêmio teve uma conquista em 1949 e vinha se arrastando. E vários jogos perdendo, o futebol lá era muito místico. Vinham pessoas benzer camiseta, benzer o time. O primeiro Grenal Olímpico foi lamentável, sob todos os aspectos. Assim. Uma dor muito grande, um Grenal que o Grêmio teve a infelicidade de não jogar bem e ter tomado 6 gols do Internacional. O placar foi 6-2. Eu vim para cá em 54, saí em 70, foi 15 anos. Eu me lembro até hoje. Não tinha nada disso aqui, nada, um portão tinha aqui, era um domingo. E eu jogava futebol ali no Partenon. O nosso goleiro, o Sérgio Massor Torres Nunes, depois de ter tomado um gol, o quarto ou o quinto, não me recordo bem, ele simplesmente disse para nós ali, larguei, e foi embora. Indo embora, e nós conseguimos, eu e o Enio Rodrigues, que era o capitão, conseguimos pegá-lo na pista. Ele já estava na pista para descer para os vestiários. Ele vinha de calça curta, na chinelo, aquelas alpargatas, de tarde aqui. Para mim, só a alegria de ver essa parte do Olímpico aqui já era uma emoção para mim, olhar ali, né? Depois nós nos recuperamos, né? O Grêmio formou uma equipe de muita vontade, muita qualidade. Então nós tivemos assim uma temporada, assim, eu joguei praticamente aqui 15 anos. De 12 campeonatos que eu tenha participado, nós vencemos 9. Então a cifra está boa, eu acho que o resultado, para mim, esportivamente, foi muito bom. 9 campeonatos em 12.
Eu me sentei na arquibancada, para mim era uma alegria, né? Era uma alegria imensa só estar ali. E naquela época já tinha uma certa implicância, né, com os baixinhos. Então a minha dificuldade era muita, né? A minha dificuldade era muita. Mas aí eu fui indo, fiquei no aspirante, né? Fiquei no aspirante. E depois aí eu tive a sorte, né? A sorte que um dos melhores jogadores do Grêmio, que foi o Gessi, foi para a Portuguesa. E ali eu comecei a assumir o lugar. E assumi. Minha estreia foi, para mim foi boa, porque eu estreiei num Grenal. Então, para mim foi muito importante, porque eu fui substituir um dos ídolos do Grêmio, que era Juarez Teixeira na época, Ayrton, Ortunho, esses monstros sagrados, Milton, e eu fui substituir o Tanque. Então a torcida esperava no mínimo que eu jogasse bem. E tive sorte, aos 2 minutos, 64, eu fiz um gol. No primeiro tempo, logo de início, então me deu mais confiança. No segundo tempo, eu fiz outro gol. Isso aí me deu uma garantia e a torcida acreditou mais. Esse guri, de repente, aí vai dar alguma coisa, porque no Grenal ele fez 2 gols. Era uma maravilha, né? Era uma maravilha. Tinha um anão pela direita, que todo mundo olhava assim, e aquele pequenininho. Mas era rápido, ligeiro, driblador, né? Eu, no meu estilo, mais de deslocamento, pensando, né? Auxindo aquela fera, né? Aquela fera que não tinha medo de ninguém, né? Um bugre, a gente chama de bugre ele, né? Bugre, metia o peito, tu lançava a bola, ele metia o peito, ia, não dizia nada, isso, aquilo. E o Volmir era um touro indomável. O que eu mais recordo foi o de 64, né? Que me deu a oportunidade, título de 64. Me deu a possibilidade de estar até agora aqui falando para vocês, de ter feito 13 gols em Grenais, e o Grêmio ter me dado a oportunidade de ter feito 264 gols no Olímpico. Não é? Em toda a carreira eu fiz 636 gols, mas estou falando de 264 no Olímpico, não é? No Grêmio, e mais os 13 gols em Grenais. Com insistência é o Grêmio. E afinal, o gol de empate. Placar justo de um jogo empolgante, uma festa do futebol. André! Chuveiro na área para Renato. Campeão da América! Eu disse que acreditassem! Eu pedi! Rebote, o Ailton, uma bomba, gol! Gol do bicampeonato! Gol do Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! O Grêmio é Bi! Bicampeão do Brasil! O Grêmio é bicampeão do Brasil! Ailton é o nome do gol! O Grêmio é bicampeão do Brasil! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio é bicampeão do Brasil no gol do Ailton!
os primeiros 73, 74, 75, 76, foi de tristeza, perdendo. E o mais importante disso aí é que todos os Grenais tu tinha que ganhar, porque não importava que tu ganhasse o campeonato, mas o Grenal tu não podia perder, que na verdade o Grenal se resumia num campeonato. É o Grêmio no contra-ataque. Deu a Tarcísio, a penetração de Tarcísio, atenção, o Grêmio! Houve uma coincidência aí, entendeu? Na minha volta, justamente na minha volta, que o Tele Santana tinha feito uma equipe tida como velha, não é? E nós ganhamos o Campeonato Gaúcho. Bom, eu cheguei em 77 ao Grêmio. O Grêmio perdia há 8 anos. Os únicos jogadores que ficaram para 77 foram Tarcísio, Iura, e o Anchieta, a qual eu vim substituir naquele ano 77, que eu considero um dos anos títulos mais importantes da história do Grêmio. Que ali o Grêmio começou a crescer. Nós tivemos o Grenal aqui de 77, onde estava lotado, o Estádio Olímpico, não lotação total, né, mas lotado. E eu perco o pênalti. Atenção, Tarcísio. Sem comentários. O André Catimba faz o gol e tenta fazer aquela cambalhota e teve estiramento. E a gente se consagra campeão. Quebramos um pouco do gelo, né, do Internacional. Limpou, vamos ver o que ele vai fazer. E é gol! Gol do Grêmio! Na pressão, para não deixar o tempo correr. O Grêmio decidiu logo. O Grêmio está precisando de mais lugar para mais gente. Sem dúvida nenhuma. Vivia o Grêmio cheio. E outra coisa, faltava para o Grêmio lugar de categoria, lugar de gente que comprasse um camarote. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento. A parte superior do Olímpica foi construída em módulos de 30 metros. Quando ele foi inaugurado, tinha 2 módulos, tinha só 60 metros de parte coberta. Quando eu comecei a trabalhar, tinham terminado o bloco 3, o bloco 4 e estavam começando o bloco 5, que era no lado de lá. Aí eu resolvi, aí eu fiz, aí o problema do dinheiro. Aí eu consegui que a torcida do Grêmio desse o dinheiro. Tá? Eu corri esse Brasil todo, convidado, eu fui para esse norte todo, festas e festas, nós não tivemos um tostão de ninguém, tudo doação. Ou dava 50 pila ou um saco de cimento. Como eu sou de Sapucaia, houve uma ida dessa em Sapucaia, na fábrica de ferro, não esqueci o nome. Mas o doutor Hélio não se deu conta que eu era de Sapucaia. Aí foram, jantaram e tal. Mas o dono queria me ver. O dono da fábrica falou, olha, doutor Hélio, tudo bem, nós vamos dar 3, 4 toneladas de ferro para ajudar a concluir o Estádio Olímpico. Só que o senhor perdeu mais 3 toneladas de ferro. Mas como que está aí, então, está aí o fulano, está aí Beltrano, tá? Não, tinha que trazer o Alcino. Se o Alcino viesse, nós demos 5 toneladas, nós íamos dar 8. Então eles fizeram uma janta só para mim
para poder ganhar essas 3 toneladas que já era para ter ganho. E aquele time começou aos pouquinhos, porque a gente já via uma bagagem, todo mundo treinando junto, né? Começou aos pouquinhos a dar certo, foi indo e chegamos à semifinal e à final, fomos campeão do Brasil contra o São Paulo, que a gente tinha perdido de 3-0 lá, ganhamos o jogo aqui 2-1 e fomos para lá com o São Paulo com 7 jogadores de alto gabarito e jogadores selecionáveis, né? Mais Dário Pereira, que era uruguai também da seleção. E conseguimos aquela vitória, que foi o primeiro grande passo do Grêmio ser conquistador além fronteiras do Rio Grande do Sul. Chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou na bomba, tirou. Gol do Grêmio, Baltazar! 1-0, senhores! Pode fazer do Grêmio com 77 anos, campeão brasileiro em 1981. Eu tenho da decisão da Libertadores. De que eu sempre fui de acordar cedo. E a gente, quando eu acordei, cheguei na sacada ali, olhei, a gente já viu o movimento, né? E aquilo começava a fazer com que você começasse a fazer um filme do que aquele dia traria, né, para ti na sua trajetória profissional, na sua carreira no clube, né, na história do clube. Do Penharol na defesa, bola de Casemiro para o Oswaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, Caio, atirou, gol! Acabamos de crescer, estamos no corredor falando que nada poderia nos tirar esse título, que nós tínhamos que jogar alma, nós tínhamos que jogar, cada um bota o coração, a alma e tal. E aí escutava aquele, sabe, parecia que era uma cavalaria vindo, sabe, uma guerra. Aí comecei a lágrima sair, entendeu? Que aí eu vi que realmente que as grandes batalhas, as grandes disputas é daqueles homens que têm perseverança, que quer e que busca. Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou, atenção, entrou César de cabeça, gol! Fábio e eu e mais alguns dirigentes ficamos ali do vestiário, que tem aquela reza final, aquele abraço final, para fechar. E fomos, eu tinha sempre assistido um lugar à direita da tribuna com a minha família. Não era tamanha a quantidade de povo ali, não teve como entrar. E o doutor Fábio, agora nós não vamos assistir o jogo. Porque não se pode ir no gramado, né? Mesmo sendo presidente do clube, não pode, que a Conmebol não permite, existia um número certo de pessoas para ficar lá. Então, eu me lembrei que no refeitório do clube tinha um lugar, se subisse numa mesa, a gente enxerga todo o gramado com uma visão privilegiada, porque não tem ninguém para atrapalhar, enxerga todo o gramado. Foi ali que o doutor Fábio e eu assistimos o jogo. Foi ali que nós somos campeões da América. Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol! Está
Está Caio livre pela ponta esquerda, bola passada para Caio, recolheu, dominou, cercado pelo Wehrmair, procura passar pelo Wehrmair, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, tira gol! Quando chegamos aqui, o contato com o torcedor, aí que a gente caiu a ficha da grandiosidade da nossa conquista. Parecia um Grenal. Loucura, loucura. O campo cheio. E os caras querendo que a gente fosse lá dentro do campo, que a arquibancada cheia, que não cabia todo mundo aqui. Isso aqui tudo lotado. E aí fomos lá dentro do campo um pouquinho, nossa. Então não conseguia caminhar. Nós ficamos umas 3 horas aqui dentro, aqui, festando com os caras. Aí que tu vê mesmo que realmente tudo isso aí, a Libertadores, o Mundial, tudo valeu a pena, né? Uma coisa que fica gravado, sabe? Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. Em 1995, coincidentemente, o ano do bicampeonato da América, os clubes disputavam paralelamente a Copa do Brasil e o coisa. O Grêmio era o campeão de 94 e estava bicampeão, estava lutando pelo tricampeonato. Perdemos o jogo no último minuto com o gol do Marcelinho. Perdemos o jogo e o título. Daí aconteceu, a razão foi o fanismo e uma coisa que eu lembro com emoção, vou lembrar minha vida inteira. Quando os jogadores, os corintianos lá naquela alegria, comemorando o título na casa do adversário, alguém começou a cantar o hino do Grêmio. O estádio inteiro cantou o hino do Grêmio. Foi uma coisa assim inexplicável. Eu, inclusive, cantei também junto. E cantei com lágrimas nos olhos. Esquecemos aquela derrota. Foi uma derrota, mas aquilo para nós ali virou até a Libertadores, porque nós perdemos o jogo e o torcedor, quase 55 mil pessoas, gritando e aplaudindo a gente, cantando o hino. Sem dúvida, o jogo emblemático, o 5-0 contra o Palmeiras no Olímpico, e depois a gente perdeu de 5-1 em Parque Antártica. Aquele jogo eu lembro do estádio cheio, né, muito barulho, fumaça no campo. Eu ando no Rio, ando em São Paulo, na Bahia, onde for. As pessoas que me conhecem e são palmeirenses principalmente, aquele 5-0, tu me mataste. Eu falei, só fiz o meu trabalho. Jardel para o Grêmio, no cruzamento que vem da esquerda, o matador vai cruzar, cruzou para o Jardel, vai marcar o gol de cabeça, é gol! Gol! Todos os gols são importantes, há gols que marcam mais. Aquele de cabeça, que eu cabecei a primeira e voltou e eu cabecei 2 vezes. E aquele gol exige uma concentração, uma técnica, né? As pessoas dizem que bateu na minha cabeça, não bateu. Eu cabecei, olhei para ele e cabecei conscientemente. Jardel! Golaço de Jardel! Aquele de São Paulo, acho que foi o gol praticamente do título. Porque se a gente passasse São Paulo, passasse o Palmeiras, a gente estava muito confiante, estava muito unido, um time coeso, com um treinador espetacular. Grêmio, bicampeão da América!
lembro da final nossa com o Nacional, que até eu digo que, pô, a gente não entrou em campo. Entende? A adrenalina era tão forte, a força da torcida, a vibração que passava na hora que a gente entrou em campo, do torcedor para dentro de campo, a gente não entrou, a gente flutuou para o campo. Então foi uma comemoração boa, mas começou lá na Colômbia já, né? Quando nós chegamos no aeroporto e terminou aqui no Olímpico. Zinho cobrou, gol do Grêmio, Zinho! Grêmio, bicampeão da América! O avião sobrevoando a cidade, dando uma passadinha para o próximo, onde estava o Olímpico, e a gente já percebia a movimentação ali, sei lá, 20 mil pessoas em torno, e muita gente em volta ali. Vamos com raça, vamos com força, nós somos campeões. E quando nós subimos no caminhão do bombeiro, uma multidão de gente caminhando, correndo atrás do carro de bombeiro. E a chegada efetivamente no estádio, assim, é uma festa, e tu percebeu a alegria e a satisfação, né, no rosto do torcedor, né, de receber aqueles heróis, né, aqueles indivíduos que foram responsáveis na noite anterior, né, por promover uma alegria que é lembrada até hoje. E quando acabou o jogo em São Paulo, nós jogamos, acho, 70 minutos, com 65, 70 minutos com um jogador a menos. E o jogo acabou 2-0 para a Portuguesa. Acabou o jogo, todos nós com um semblante tranquilo de que a gente era campeão brasileiro. Quando a bola foi para o Paulo Nunes, eu olhei para o Bandeira já. Né? Quando eu olhei para o Bandeira não levantou, eu voltei os olhos para o jogo, e na hora que eu voltei os olhos para o jogo, o Paulo Nunes já estava chutando. A minha memória, que nunca vai sair da minha cabeça, é quando nós somos campeões brasileiros, eu falei para o Filipão colocar o Ailton, e o Ailton entrou e fez o gol do título. Olha o levantamento para a Afonso, cortou a zaga, rebote, o Ailton, uma bomba, gol! Gol!